não é um vírus, não é um algoritmo. É algo muito mais ativo, muito mais poderoso, que a maioria das pessoas passam a vida inteira sem perceber. Em 2020, 3 físicos ganharam o prêmio Nobel por explorarem algo que Albert Einstein transformou, algo que era... ele passou décadas dizendo, morreu acreditando que estava certo, algo que era fantasmagórico. E muitos diziam que ele estava errado. Esses pesquisadores explicaram fenômenos que partículas distantes respondiam uma a uma e respondiam a outra como se não existisse separação. Como se existisse um campo invisível conectando tudo. E você está dentro desse campo agora. A questão não é se você está sendo influenciado ou forças ao seu redor. A questão é por quem? Por quê? Por qual frequência? Neurocientistas chamam isso de entrainment. Biólogos observam cardumes de peixes. Físicos em laboratório. E o que as pesquisas sugerem pode transformar completamente a sua compreensão sobre livre-arbítrio, sobre a influência, sobre o poder que você tem de mudar a sua realidade. Porque aqui está pessoas que praticam coisas de ancestrais, que a ciência moderna começa a respirar. A grande maioria das pessoas passa a vida inteira sendo arrastada por frequência de outros. Nunca escolheram por si só. Nunca decidiram intencionalmente. Tudo é uma força invisível. Foram arrastadas como relógios, pelo relógio mais forte. Tudo é o que já é. A pergunta é simples. Você é o relógio que sintoniza os outros, ou o relógio que está sempre sincronizado. Nos próximos minutos, pesquisas fascinantes que sugerem sobre esse fenômeno. O mais importante, uma técnica prática que muitos relatam ter transformado sua capacidade de influenciar o campo ao redor. Mas primeiro preciso fazer... Até o final deste vídeo, você vai ter 3 coisas. Primeiro, o entendimento de como a sincronização entre mentes humanas parece funcionar segundo pesquisas de física, neurociência e neurologia. Não especulação vazia. Estudos reais de instituições conhecidas, segundo uma técnica chamada de constelação, o método mais poderoso que encontrei para fortalecer o que os pesquisadores chamam de frequência interna coerente. Praticantes relatam que para dominar essa técnica, pessoas ao redor começam a colaborar com formas inexplicáveis. Oportunidades parecem surgir do nada. E eles entendem o mecanismo por trás de tudo isso. Terceiro, uma escuta. Porque quando você entende como a influência funciona, você também aprende a se proteger. E neste mundo de distrações infinitas, notícias de pânico de 24 horas que você tem por dia e algoritmos desenhados para capturar a sua atenção, a proteção não é luxo, é necessidade. Antes de continuar, preciso ser honesta com vocês sobre algo importante. Aqui, eu trabalho com acupuntura, quiropraxia e sou terapeuta holística, né? Trabalho com constelação familiar. Não são verdades absolutas. Estou aqui para falar de possibilidades e facilitação. Lembre-se sempre que nada aqui substitui orientação de médicos. Questões de saúde merecem uma atenção maior, dependendo, né, de cada situação. As práticas que compartilho são naturais, mas estudadas há milhares de anos. Use sua sabedoria e discernimento, né, para saber como usar a energia, a força. Como posso compartilhar a visão de mundo com vocês? Os comentários você pode decretar a sua intenção. Não uma frase pronta. É o que você sente, a sua própria declaração, a sua fala. Quando você coloca a sua intenção de verdade, com suas palavras, com a sua letra, o poder, ele se expande. E complete com as suas próprias palavras. Opção 1. Eu transmito. E complete o que você quer irradiar. Pode ser paz, abundância, clareza, força, o que vier do seu coração. Opção 2. Minha frequência é... Aí você escreve. E complete que como você escolhe vibrar. Inabalável. Magnética. E então, poderosa. Opção 3. Eu sou o campo que... Aí você escreve. Complete com o que você quer atrair no seu campo.
Atrai oportunidades, atrai riquezas, abundância, transformações, inspira outras pessoas. Não por isso. Escreva agora. Depois continua. Vamos começar com algo que acontece nos oceanos todos os dias. Algo tão comum que ninguém questiona, que ninguém consegue ver, mas que esconde um dos maiores mistérios da natureza. Um cardume de peixes. Você já viu imagens de cardumes? Centenas de milhares de peixes nadando em sincronia. Uma sincronia perfeita, mudando direções, como se fosse um único organismo gigante. Como se fosse único. Aqui está o que pode surpreender. Não existe peixe, nem um peixe no centro dando ordens. Não tem líder. Nada de comunicação entre eles. Nenhum planejamento prévio. E ainda assim, quando um predador se aproxima, todo o cardume muda de direção. Num instante. Como isso é possível? Biólogos marinhos passaram décadas estudando isso. E a resposta que encontraram foi: desafia a nossa compreensão sobre a inteligência coletiva. O cardume não segue um peixe, não segue ninguém. Nem segue o mais rápido, não segue o mais velho. As observações sugerem que o cardume inteiro sincronize com o peixe que tem a intenção mais clara e mais forte. Deixe isso penetrar na sua mente. Intenção mais forte, mais provável. Isso é uma força física. Não tamanho. Não velocidade. Isso é sincronização e intenção. Único peixe